Olá, olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura do Ministério Público do Estado do Ceará. Não sei mais nem qual é o número desse encontro, já estou perdendo as coisas, é sinal de que está há muito tempo já. 11º. 11º. Olha só que maravilha. No próximo a gente faz um ano, tem que ter ao menos um bolinho. Ao menos um bolinho para comemorar. Mas eu sou Rafael Caneca. Também acho, concordo. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês, para dar início a esse nosso encontro. Mas antes disso, tem alguns avisos que a gente sempre gosta de dar. Isso aqui é um clube de leitura, não é uma palestra, não é nada disso. A gente quer ouvir as impressões de leitura de vocês, saber o que vocês acharam do livro. Por ser um clube de leitura, a gente vai ter alguns spoilers, isso é normal. Então, se você se incomoda com spoiler, sinto muito, tapa os ouvidos, na hora que a gente falar, enfim. Mas a gente conversa sobre o enredo mesmo. E a gente gosta de saber a impressão. O autor vai estar aqui hoje. Eu sei que tem muita gente que se encabula de falar quando não gosta e tal. Se sente livre quando o autor não está presente e se sente um pouco incomodado quando está aqui. Mas fiquem tranquilos, o Stênio, ele é bem tranquilo. Eu conheço. Ele é meu colega de coletivo de escrita. Ele fez uns cursos de escrita junto comigo. Então, vocês vão vê-lo quando entrar aqui. Acho que tem até uma notificação, não sei se é da entrada dele. Enfim. Mas vou dar as boas-vindas hoje também aos novatos. Hortência, Samuel, Nivaldo, estão vindo pela primeira vez. Uma pergunta para vocês que a gente sempre começa com ela. Todo mundo leu o livro todo? Sim. Sim. Estou vendo que sim. Olha que maravilha. Muito bom quando a gente vai para o encontro que todo mundo leu. Mas quando tiver um encontro que você não tenha lido... Diga a ele que mande, eu vou cobrar ele a carta. Eu quero ver todo o detalhe da carta. Eu já estou ouvindo. Eu também quero essa carta. Eu também quero a carta. Pode escrever, Boa noite. Boa noite. Cadê? Desculpa o atraso, mas o meu aplicativo acabou precisando de uma atualização e empacou um pouquinho, mas deu certo. Pronto, aqui é porque eu não estou te vendo, macho. Cadê tu, Stênio? Vocês não estão me vendo? Minha câmera está aberta. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Stênio. Alice, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim, vai. Tô vendo. Sérgio Wagner. Cadê a minha cara de bolacha, Graciane? Tu quer me ver? Pronto. Linda. Mas eu não tô te vendo. A tua câmera tá desativada aqui, Stênio, para mim. Não, mas o pessoal tá me vendo. Vocês estão me vendo? Rafael, eu tô te vendo, Stênio. Já te cobrei minha até câmera- a minha câmera carta. tá Bora, ativada. solta a caneta e escreve a carta. Antes do final da live, tu tem que estar com a carta pronta. A opção de visualização do público aí, Rafael, que aí tu muda e ele volta. Ele aparece para ti. Bota galeria, Não, parte superior. eu sei como é a cara dele. Já tô imaginando. É porque Não, estamos todos com a câmera ligada e não vai aparecer todos no mesmo tempo, né, gente? A gente tem que mudar e usar esse recurso aí do Richardson. Parece quem tá falando, não, Grande? Então, galeria na parte superior, ele muda. Para mim, tá aparecendo todo mundo aqui, ó. É nesses 3 pontinhos que você clica e vai galeria grande. Eu tô vendo 9 pessoas. 9 imagens. Mas ainda assim não... Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos em frente. Pessoal, vamos começar aqui que já são... tô te vendo. Pronto, Stênio. Bem-vindo, cara. É certo. Oi, Rafael. Tudo bem? Obrigado. Vamos dar aqui início. Eu já fiz a pergunta, todo mundo leu. Não vou fazer a pergunta delicada para perguntar se todo mundo gostou ou não, mas eu vou dar aqui as boas-vindas ao Stênio, falar um pouquinho, só uma breve sinopse do livro. Todo mundo já leu, mas é bom para quem vai assistir depois essa gravação, saber sobre o que trata o livro, né? E aí eu vou ler exatamente o que tem na contracapa. Uma carta guardada por mais de 50 anos e jamais lida. É essa relíquia que Raimundo leva consigo. Homem analfabeto, na juventude teve um amor secreto brutalmente interrompido. Ele resolve que ainda é tempo de aprender a ler e talvez decifrar essa ferida aberta do passado. Então daí a gente apreende que é um livro sobre uma história de amor que perdura por muitos e muitos anos, mais precisamente 52 anos, entre Raimundo e aí depois a gente descobre Cícero.
né? A gente descobre logo no começo da leitura, mas enfim, como não tem na contracapa, Cícero, e aí eles trocam uma carta entre si, e o Raimundo não sabe ler, e ele mantém essa carta por 52 anos, até que um dia ele decide lê-la, e aí a doutora Alice está indignada, porque quer no final da conversa que essa carta seja lida aqui, viu, Stênio? Vambora Mas- agora. Cuide logo e escreveu, então tire de dentro da caixa de sapato. Por favor, pelo menos um sinal do que consta na carta. Nós vamos conversar sobre isso. Mas só apresentando o Stênio é cearense, nasceu em Limoeiro do Norte, ele é servidor do TRE e é especialista em escrita literária. Como eu falei aqui antes do Stênio entrar, a gente fez alguns cursos de escrita, né? Eu me lembro ainda do Stênio com a ideia desse romance. Eu não lembro, Stênio, se era tu que tinhas o nome da personagem como Tangerino ou se sempre foi Raimundo. O Tangerino era de outra pessoa, Não, né? Tangerino é o personagem da Nazaré. A Nazaré, O meu pronto. sempre foi Raimundo, Mas o Stênio desenvolveu essa história por longos anos, né, Stênio? Ele vai poder contar um pouco mais aqui para vocês como foi essa elaboração do livro dele, vai poder tirar as dúvidas de vocês, vai poder tirar as dúvidas, que eu sei que tem muita gente, Stênio, que tem dúvida da parte da escrita, dessas quebras, desses silêncios, dessas palavras não ditas, mas, por favor, apresente aí um pouquinho do seu romance para o pessoal. Olá, pessoal. Primeiro, boa noite. Segundo, obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado a todos vocês por terem escolhido o livro e terem lido o livro e ainda estarem aqui reunidos para discutir do livro, né? Discutir a respeito do livro. Eu tenho gostado muito de participar dos clubes, de ver as pessoas reagindo à história, aos personagens. É um livro mesmo em cada olhar, assim, e isso é muito revigorante, sabe? De ver o livro surgindo de novo, já depois de tanto tempo, né? Porque, como o Rafael falou, eu comecei a escrita desse romance para valer no final de 2016, quando terminou o módulo básico, Rafael, do Ateliê de Narrativas, e naquele momento a gente já tinha a perspectiva de que em 2017 haveria a continuidade do ateliê e a Socorro acompanharia mais de perto um projeto mais longo dos alunos, né? E eu senti que era o momento. Eu já carregava essa vontade de escrever, não era uma vontade, era um sonho mesmo, desde muito tempo. Mas sempre fui guardando, sempre fui deixando de lado, dando prioridade, né? A vida vai acontecendo e a gente vai escolhendo os caminhos e algumas coisas vão ficando nas margens. E ficou nas margens durante muito tempo esse sonho, até que nesse momento em que eu me encontrei tendo aula, estudando, com uma professora, uma escritora já consagrada como a Socorro Racciola, ela tinha acabado de ganhar o Jabuti, né, e publicado Cabeça do Santo. Eu estava rodeado de pessoas como eu, que tinham essa vontade, e a gente compartilhava aquelas aulas com muito ânimo, com essa perspectiva mesmo de realização. Então, em dezembro de 2016, eu tomei a decisão de começar a escrever. Escrevi mesmo boa parte em 2017. Em agosto de 2017, eu tinha a primeira versão. E não quero atiçar nada, mas na primeira versão tinha uma carta. Então, e aí de lá para cá, todo o processo, né? O livro passou pela leitura da Socorro Racciola, que foi a primeira, depois veio a leitura crítica, e daí depois veio o envio para a companhia e a espera da resposta da companhia, e já dentro da companhia, edição e tudo. Então, já tem uma boa caminhada ao livro, chegando na publicação em abril do ano passado, né? Como o Rafael falou, a história de Raimundo, esse homem que já idoso decide aprender a ler e escrever para abrir uma carta que ele guarda há muito tempo. E essa ideia surgiu mesmo dessa imagem de um homem que tem algo importante para ler e não consegue. Né? Isso se associou à minha experiência do trabalho
de testemunhar eleitores analfabetos que, ao fazer qualquer requerimento, eu sou servidor público, como vocês, ao fazer algum requerimento no cartório eleitoral, tinham que carimbar o dedo ao invés de assinar o nome. E esse momento eu acho que de alguma forma era, assim, marcante para eles, significativo para eles, e acabou me marcando também. Então, uma coisa juntou-se à outra, a imagem fictícia de um homem com algo importante para ler, e a história foi surgindo daí, né? Quando eu fui respondendo as perguntas que essas imagens traziam. E aí veio o Cícero, veio a carta como produto do relacionamento dos dois, e veio a família do Raimundo, e os conflitos familiares, e veio a Suzani, até a história se construir como vocês a leram. E é uma história... Não sei, eu não estive na escolha do livro no último mês, né? Não sei se foi proposital ou não, mas é uma história que cai bem nesse mês do orgulho LGBTQIA+, né? Mas, Exato. assim, eu acho que ela vai muito além disso. Porque me incomoda muito, foi até uma questão que eu fiz recentemente para o Jefferson Tenório, assim, porque às vezes as pessoas botam esses livros, essas literaturas em caixinhas, e acaba que quem merece ler esses livros não lê exatamente por eles estarem nessas caixinhas, né? Então, assim, eu acho que tem obra que ela tem que ser lida, por exemplo, e eu falei do Jefferson, porque as obras que tocam em questões raciais, muitas vezes, quem é preconceituoso não vai ler. Uhum. E essas obras que têm essas temáticas também LGBTQIA+, também não, as pessoas que têm preconceito não vão ler porque falar, não, vamos sair desse, eu não vou ler isso. E eu acho que vai muito além, sabe? Eu acho que vai muito além do relacionamento entre os dois. Vai para o relacionamento entre pai e filho, essas relações do interior mesmo, que a gente vê muito comum, esses machismos, essas coisas que tem no interior, muito forte, no interior do... Não, o teu livro ele não é localizado no interior do Ceará, mas a gente já imagina que é no interior do Ceará, né? A gente já imagina um cenário como esse. Então, queria que vocês também que estão aqui falassem um pouco sobre como foi a experiência de leitura de vocês. Quem está aqui pela primeira vez, ou levanta a mão, ou chama no chat, que eu vou anotando a ordem para ir organizando direitinho aqui as falas. Doutora Graciane já levantou a mão. Vamos lá, doutora. Então, já não vou ficar falando muito não, porque senão eu vou passar a noite aqui conversando com vocês. Boa noite, gente. Boa noite, Estênio. Prazer conhecer. Boa noite, Graciane. Prazer, Eu li o seu livro em 2 dias. Assim, 2 dias não seguidos, mas assim, 2 noites. Assim, de uma sentada só. E eu achei assim, um enredo maravilhoso, cativante, porque ele trata das dores daquele que é tido como diferente, né? E também trata a questão passa pelo analfabetismo, passa pela incompreensão, passa também pela questão do preconceito de um modo geral. Então, a gente acaba se identificando, né, com a história do Raimundo. E o final é esta carta que você vai tirar da gaveta e vai ler para a gente aqui. Você não sai daqui enquanto você não lê esta carta. Mas eu achei muito interessante e assim, alguns aspectos me tocaram muito, como a questão da incompreensão da mãe do Raimundo, né, do Gaudêncio, que ela não compreende a situação dele, e mais que isso, ela culpa aquele fato, o fato de o filho ser homossexual, ela culpa pelos 2 filhos, os gêmeos, terem morrido. Né? Então, aquilo impacta muito o Raimundo, que faz com que ele diga que, não, eu vou embora. Quando o pai, que era quem não aceitava, quem o surrava, nunca o mandou embora. Aliás, não queria sequer que ele fosse embora, né? Porque também ele reviveu, de certa forma, o drama do irmão dele, né? Que é onde está aquela cruz. Essa parte aí foi a que eu achei muito impactante. Foi muito assim, sabe? A mãe não aceitar, dar culpa àquele que não tem por uma desgraça que aconteceu aquela, e aquele que se mostrava o intolerante era quem não queria o filho longe dele. Eu achei isso muito bacana. E também essa questão da Suzani, né, que começa com essa questão dele não aceitar aquele fato ali, e ela acaba flagrando a situação em que ele se encontra, flagra o que ele realmente é, e no fim eles acabam morando juntos, compartilhando uma vida, né, uma amizade,
Eu achei isso muito legal. Então, eu trouxe no seu livro muitos aprendizados. E, assim, diferentemente do Rafael, eu acho o seguinte, que é leitor, ele não fala, eu só vou ler livro de autor branco, hétero, da casa dos 30 anos a 40, não. Quem é leitor, ele lê qualquer tipo de livro. E dali ele faz suas conclusões. Se ele for machista, se ele for preconceituoso, se ele for racista, enfim. Mas eu acho que o leitor mesmo, ele tem que se abrir a todo tipo de leitura. E a sua leitura, ela trata de um tema muito delicado e trata de uma forma muito delicada. Não é uma forma agressiva, é uma forma que toca a gente, que sensibiliza a gente. Porque todos nós, gente, hoje, no mundo de hoje, a gente tem um familiar, a gente tem amigos homossexuais, o mundo é esse. O mundo é esse. Então, a gente passa a ver o outro de uma forma diferente, com mais parcimônia, eu até diria. Agora, uma coisa que me intrigou bastante foi a sua forma de escrita. Eu sei que ela foi proposital, a questão da pontuação, tipo assim, numa vibe do Saramago, mas assim, me chamou a atenção isso. E às vezes a questão da pontuação, ela nos leva a uma leitura meio que truncada. Como a gente não pausa ponto, vírgula, né? Então a gente vai ler aquela leitura que às vezes a gente até se perde no meio dela. E isso me chamou muita atenção, e eu queria saber de você o que é que o levou à escolha também dessa forma de escrita, que é interessante, mas ela choca a gente que está acostumado com aquela leitura padrão, da norma culta. Mas parabéns pelo seu livro, me deliciei com a história, já espero o próximo romance em que a carta vai ser lida pelo filho do Cícero, porque ficou no ar aquela história. E aí, o que é que aconteceu? Que filho levou Cícero, gente? Cadê Cícero? Até hoje eu me pergunto e você vai dizer para a gente. Mas parabéns, obrigada aí. Antes de passar aí para ti, Stênio, só eu registrei aqui, viu, doutora Ana, que a senhora quer falar, aqui no final da fila, mas só explicando, doutora Stênio, eu não, em momento nenhum eu falei que não deveria ser lido por essas pessoas. Eu falei que essas pessoas, às vezes, elas se colocam... Eu entendi, se coloca na caixinha, eu sei. Entendi. Mas eu concordo que todo mundo, que quem é leitor tem que ler mesmo esses livros, todos os livros, e tirar suas próprias conclusões. Mas é total. Eu concordo um pouco com o Rafael, sim, nessa questão do livro chegar ou não em algumas pessoas, né? Assim, eu fico feliz que ele tenha falado que o livro tenha essas outras possibilidades, né? Porque realmente, em nenhum momento eu quis que ele ficasse preso em qualquer rótulo, assim. E pelo retorno que eu tenho recebido, eu recebo contato de pessoas muito diferentes, assim. Então, acho que existe, sim, esse leitor que vai rechaçar o livro só pela temática. Infelizmente, a gente sabe que existem esses leitores, como existem também os leitores que a Graciane falou, aquele que está aberto e que realmente está mais próximo né, do que realmente a literatura é e faz, assim. Eu tenho muita coisa para falar aqui do comentário da doutora Graciane, eu vou tentar abarcar tudo. Tem umas falas ela fala umas coisas muito, muito legais. Começando pela Caetana, eu sabia que ia ser um momento difícil para o Raimundo e para mim também, porque a dona Caetana, assim, da forma como eu imaginei ela fazendo aquilo, é uma atitude de uma mãe que é muito longe das atitudes da minha mãe. Então, assim, eu sabia que seria difícil, mas que eu precisava daquele momento de corte, né? Eu sabia que eu pensei nisso, de que o Raimundo ele iria deixar a família pelas palavras da mãe, como ele próprio reconhece, né? Agora, eu queria só levantar uma coisa, não sei se alguém mais fez uma leitura parecida, mas em outros clubes de leitura, algumas pessoas levantaram uma questão que eu fiquei, assim, muito surpreso e positivamente surpreso. É aquela coisa de novos significados que o livro constrói em cada leitura. Uma pessoa, assim, a minha perspectiva da Caetana é essa sua também, Graciane, tá? Mas uma pessoa levantou uma possibilidade que era assim, que a Caetana, apesar daquela fala cruel
e de jogar a culpa pela morte dos gêmeos no toque do Raimundo. Ela estava fazendo aquilo para tirá-lo de lá, mas como uma forma de fazer com que ele encontrasse o próprio caminho, porque onde ele estava, ele não encontraria esse caminho e poderia acabar como tio. Isso me surpreendeu muito, assim, porque eu tinha talvez até eu escrevi a Caetana talvez de uma forma até mais limitada, e essa abertura de olhar, assim, para mim foi muito interessante. Talvez a gente possa também olhar para a Caetana agora eu já olho para ela de outra forma, né? Não sei se pode também mudar um pouco o olhar de vocês. Sobre a pontuação, vou pular aqui para as questões do texto, né? Assim, Graciane, uma coisa que eu tinha muito claro era que eu estava falando de um personagem que nunca teve acesso à língua, assim, ele veio ter acesso à língua escrita, mas já na idade adulta, né? Então fazia muito sentido para mim que o discurso dele, que a voz dele, fosse mais próxima da voz falada, aliás, da língua escrita, da língua falada, da voz falada, da língua falada, né, da oralidade. Então, essa não obediência à norma culta que você citou, né, os desvios de norma, o fato também de ter poucos pontos finais, quando é o Raimundo falando, isso tudo é uma busca, aliás, falando entre aspas, né, porque a gente está dentro da cabeça dele, né? Então, foi tudo no sentido de buscar essa oralidade e de construção desse fluxo de pensamento, sabe? É algo natural para mim também na minha escrita. Quando eu escrevi o primeiro capítulo inteiro na voz do Raimundo, que foi o capítulo Estrada, inclusive foi um capítulo muito significativo, que ele virou um pouco assim, ele permitiu que eu colocasse mais o Raimundo dentro do livro. Eu escrevi esse capítulo todo com a voz dele então foi muito espontâneo, foi muito livre, e eu passei a usar mais isso. Mas mesmo assim, até nas ocorrências, nos trechos em que o livro é contado por um narrador de terceira pessoa, né, eu ainda assim cometi alguns desvios, como por exemplo começar a frase com pronome átono, que isso é erro gramatical, né? Não vai contra a norma, mas eu ainda assim, mesmo nesses momentos, eu quis trazer o texto mais para a oralidade, mais para uma língua mais, vamos dizer, menos culta, mas não de uma forma pejorativa. Eu acho que é uma língua mais nossa, menos monitorada, uma língua mais espontânea também. Então, foi um pouco nisso. O Rafael falou também de algumas interrupções no texto, né? Algumas suspensões, que às vezes terminam em vírgula e depois começa um parágrafo com letra minúscula. Isso aí já tem outros propósitos assim dentro do texto. Às vezes significa uma certa simultaneidade de coisas que estão acontecendo, vem um discurso do Raimundo, e aí vem uma fala de outra pessoa e depois volta para o Raimundo, ou então há uma interrupção numa vírgula, e aí eu vou para um outro momento de um tempo diferente, um tempo narrado diferente, e aí depois eu volto no minúsculo para retomar aquela vírgula suspensa. Foram esses mecanismos assim que eu fui sistematizando até certo ponto para tentar construir o tempo do livro, porque ele não é linear de forma nenhuma. Na verdade, é bem, como é que eu posso dizer assim, bem estraçalhado, né? Mas eu acho que era a forma de contar essa história,
porque eu estava trazendo esse homem já revivendo as lembranças dele, e eu acho que lembranças a gente tem acesso a elas, e elas nos acessam de forma muito mais desorganizada até, né? Então, eu acho que foi uma forma legal de contar a história do Raimundo. E eu queria terminar o comentário sobre a fala da Greciane com o Cadê Cícero, né? Mas é exatamente isso. A ausência do Cícero faz muita parte no livro. E é legal quando você põe essa questão, cadê o Cícero? Eu percebo que você sentiu a falta do Cícero, e o Raimundo sente a falta do Cícero durante muito tempo. Então, se essa falta chegou em vocês, eu acho que o livro, assim, conseguiu um dos seus objetivos, assim, né? Quanto a conseguir realmente se conectar com vocês. Legal, legal, Estênio. Antes de passar agora para Morgana, eu só queria a ajuda de vocês, porque na hora que eu baixei a vista aqui para anotar o nome da Morgana, eu levantei, tinha mais 3 pessoas com a mão levantada. Eu anotei totalmente, pode estar fora de ordem. Então, assim, depois da Morgana, pode ser que a ordem seja baldeada, mas eu peço desculpa, tá, pessoal? Porque eu estava anotando aqui a ordem de vocês. Então, depois da Morgana, se eu chamar alguém que levantou depois, vocês me corrijam, tá? Pronto, posso falar? Pode. Pronto, Estênio, prazer em conhecê-lo. Inclusive, você trabalha no TRE, eu tenho uma irmã que trabalha na 94, né? Na zona 94. Eu até perguntei, Vanessa, tu conhece o Estênio? Nunca vi na minha vida, porque tem uma foto tua, né? Vanessa Duarte Chaves, é uma lourinha. Ela não é tão bonita quanto eu, não, mas ela é até bonitinha. Tem um louro, assim, olho claro. Mas faz tempo... Se apoderem do meu conceito da promotora mais bonita do Ceará, como diz a Eleni. Eu quero contar só isso aí. Ela ligou dizendo... A Eleni da Secretaria-Geral perguntou quem está falando. Ela disse a promotora mais bonita do Ceará. Ela disse Alice Iracema. Queria dizer que eu estou muito feliz por estar sendo gravado esse momento. Então, assim, não conheço. Depois ele é escritor, eu estou lendo um livro dele. Aí eu, disse, eu fiquei até... Tu não colocou... Pois, Morgana, faz tempo que ela está na 94? Uns 2 anos, eu acho, já. Porque assim, a 94... eu trabalho nessa... do Helder, exatamente. E a 94 é relativamente próxima, em termos assim, de relacionamento com a minha seção, porque eles faziam a apuração de toda eleição lá no espaço da minha seção, que é a seção de urnas. Então, eu conheço algumas pessoas da 94, mas Vanessa realmente não consigo lembrar. Aí eu disse, mulher, pode Estranho. o autógrafo dele, viu? Porque ele é escritor, tô aqui com o livro dele, tu vai pedir para mim. Ela tá certa. Aí eu até vou pedir para tu autografar, viu? Tá ótimo, claro. Mas, olha, deixa eu dizer, eu amei a capa. Quando eu vi a capa, eu já achei show. Achei, assim, me chamou... Eu sou aquela leitora que gosta do livro também pela capa. Eu achei a capa também. Muito interessante, sabe? Gostei demais. Eu já sabia o enredo, né? Já tinham falado aqui o enredo. E eu gostei demais. Li o livro muito rapidamente também, acho que eu li em 2 dias também, rapidinho. Acho que eu li anteontem e ontem, tá bem fresquinho na minha memória. E essa questão da Caetana, eu realmente não tive a impressão que a Greciane teve. Para mim, no meu olhar, ela estava muito doída, muito sofrida, já tinha perdido 2 filhos, não queria perder mais um, perder pela morte, que eu estou falando, né? O rapaz, o Raimundo, apanhava todo dia do pai, as costas dilaceradas, aquela história toda, a Marcinha morrendo de pena. E eu acho que a minha visão é que a Caetana, ela queria salvar o Raimundo quando mandou ele embora. Vai embora. Na minha mente, ela está dizendo assim, vai embora, vai ser feliz do seu jeito e não vai morrer aqui, não, porque seu tio já morreu, seu pai está se acabando. Assim, a leitura que eu fiz do ato dela. Não que eu fizesse, eu não faria isso porque eu sou de outra geração, porque eu sou, né, de outro ambiente, mas a minha leitura de mãe, que eu também sou mãe, eu acho que foi mais nesse sentido também. Como você disse, não foi esse o sentido que você deu, porque ela é muito distante da sua mãe, né? Das atitudes da sua mãe. Mas foi o que eu percebi na hora também. Foi isso. Eu não percebi o que a Greciane percebeu. Tá entendendo? Eu achei interessante, porque eu não tinha pensado nesse aspecto aí, não. E, assim, também para mim foi o ponto alto não foi nem o ponto alto, o ponto mais intenso, né, do livro foi exatamente esse momento, da cruz, né?
quando ele soube o que aconteceu com o tio dele, e a mãe dele manda ele embora, na minha concepção, para ele ser feliz do jeito dele, porque ali ele jamais seria, né? Então, assim, esse livro, ele realmente, para mim, ele falou sobre várias dores, né? Muitas dores. É uma família que o pai já sofreu aquela dor de perder o irmão daquela forma, né? E o pai, pelo que eu entendi, aceitava muito o irmão, a homossexualidade do irmão. Para ele não era nada cruel, mas como o irmão dele foi morto pelo próprio pai, ele não queria, ele tinha medo, né, do filho sofrer aquelas consequências, e na ignorância dele, ele fez o que ele sabia fazer, né, o que ele aprendeu a fazer. Eu não vejo o pai dele como mal, eu vejo o pai dele um ignorante, uma pessoa que o conhecimento é aquele ali, e na cabeça dele ele ia salvar o filho com aquelas suas. Não sei se eu estou sendo muito boazinha com o pai e com a mãe dele, não, mas assim, foi isso que eu quis acreditar que estava acontecendo com o livro, né? Não sei se foi isso que você pensou quando escreveu o livro. Mas na minha mente, ele amava aquele filho, mas ele não queria que fosse reproduzido o fim do irmão dele no próprio filho, penso eu. Foi essa a impressão que eu tive. Mas, assim, eu digo assim, esse amor do Raimundo já é outro olhar que eu estou dando, para outro fato. Esse amor do Cícero do Raimundo com o Cícero é um amor que eu nem sei se existe na vida real. Um amor que dura 52 anos, no mínimo, né? Porque ele não morreu, está vivo ainda, pelo menos a gente entende que ele está vivo. Então, assim, um amor que dura 52 anos, foi uma paixão intensa, mas, assim, que amor é esse? Assim, um amor que eu não sei, eu sei que ele sentiu muita falta do Cícero, nós sentimos todos a falta do Cícero, né? Com certeza. Mas eu acho que ele queria mais saber o sentimento do Cícero naquela carta do que mesmo, penso eu, do que mesmo a falta que o Cícero fazia para ele. Até porque ele teve outras relações, não de amor, mas teve as relações com outros homens, né? E eu acho que não era nem um amor platônico, eu acho que ele queria mais saber se ele era amado, porque o que é que todo mundo quer, eu acho, o que é que todo mundo quer na vida é ser aceito, é ser amado, né? E o que ele quer, como todo ser humano, é ser aceito e ser amado. Eu acho que ele pensava assim, o Raimundo. Será que o Cícero realmente me amava? O que é que ele escreveu nessa carta? Ele deu várias versões, né? No final, ele dá várias versões para a carta. Não, a gente vai viver junto. Não, isso não é para mim. Eu vou casar, ter filho. Então, assim, eu acho que... Não estou dizendo que ele não amava o Cícero, mas eu acho que ele queria mais saber da relação, do sentimento do Cícero para com ele, do que propriamente esse amor. Penso eu, né? Isso, eu estou dando para ti as impressões que eu tive. Eu nem sei se foi isso que tu pensaste. E, no mais, eu achei assim... você fala de uma relação homossexual, de um analfabetismo, e fala de todas as exclusões que essa pessoa é. Nordestino, pobre, homossexual, analfabeto, quer dizer, e vem de uma história trágica, a família dele tem uma história trágica, né? O tio dele morreu afogado pelo próprio pai. Ele tem a condição de homossexual do irmão, do tio, né? O pai viveu esses dois momentos, a perda do irmão e a perda do filho, não a perda pela morte, mas a perda pela ida dele embora, né? Pelos mesmos motivos do irmão. Então, assim, ele tem uma história muito trágica, uma história de vida muito trágica. E, assim, eu fico pensando, isso é uma ficção, mas pode ser verdade, pode ser que alguém viva um mundo desse, né? E eu acho que ele, no final, e você fala isso muito bem no livro, ele encontrou o caminho dele. Ele aprendeu a escrever, foi ser costureiro, aceitou o que ele é, né? O que ele é, e ainda morava com a travesti, que começou naquela briga e tudo mais, que é a Suzane Dinamarca, né? Eu achei ótimo esse nome, não sei de onde tu tiraste, mas achei muito legal. E ele ficou com a Suzane, então ele se aceitou, primeiro ele aceitou o outro, depois ele se aceitou, né? E eu acho que ali, aos 71 anos, eu acho, foi que ele começou a descobrir um caminho para ele, assim, sendo ele, né? Ele mesmo sendo ele. E, enfim, enquanto a vida há esperança, a gente sempre tem a chance de ser feliz, né? Penso eu. Mas, assim, a minha grande frustração não foi nem a leitura, não foi nessas pontuações, nada disso, não. Eu até entendi mais ou menos o que você escreveu e a sua intenção. Mas a minha grande frustração foi essa carta não ter sido lida, pelo amor de Deus, essa crueldade sem tamanho com o leitor, sinceramente. Inclusive, tudo isso que eu falei para vocês, eu falei para os meus filhos, eu estava conversando com eles hoje, eu falo, gente, vocês têm que ler esse livro aqui, eu não contei, né, a história da carta não. Mas eu falei que, olha, a reação de uma mãe aqui, querendo salvar o filho, ela manda o filho embora, que foi uma parte tão impactante para mim, que foi a única parte que eu falei do livro. Ela manda o filho embora porque ela não quer ver ele sofrer, não quer ver ele morrer, quer que ele seja feliz, mas sabia que ali ele não ia ser feliz, né?
Então, assim, mas eu não falei da frustração da carta, não. Mas eu digo assim, eu estou muito frustrada, eu sou louca, e eu sou curiosíssima. Meu Deus do céu, essa maldade é muito grande com cristão. Mas é isso, viu, gente? Parabéns pelo seu livro. Vou mandar minha irmã, pedir para minha irmã pegar seu autógrafo e parabéns. Eu gostei muito. Eu realmente gostei muito. Pronto. Obrigado, Morgana. E aí eu vou começar comentando do final, da tua frustração pela carta, né? Você falou que o Raimundo virou costureiro, que o Raimundo aprendeu a escrever, que o Raimundo encontrou uma nova família, né? Para continuar com a vida dele, encontrou o caminho dele sem saber a carta, né? Então, assim, a carta é importante, mas ele conseguiu achar esses outros caminhos, essas outras formas de realização e de felicidade, sem saber o que a carta diz, né? E eu acho que conhecer o conteúdo da carta podia ser devastador disso tudo, sabe? Essa foi uma das questões que me levou a não mostrar o conteúdo da carta. Há outras. Como eu falei, na primeira versão havia um conteúdo, então, na verdade, eu retirei, né? Eu mudei de ideia durante a edição do livro, assim. Mas essa era uma das questões, né? O que a revelação do conteúdo, o que o conhecimento do conteúdo da carta pelo Raimundo significaria para ele? Eu acho que significaria mais um fim. E se você, como está lá na última linha, ele escreve e revela que acha que encontrou um novo começo, né? E eu acho que esse novo começo só é possível sem uma possível devastação, que a carta, mais uma devastação, como você falou mesmo, né? De uma vida muito trágica, de mais uma tragédia que era conhecimento do conteúdo. Fosse ele sabendo que o Cícero queria continuar, fosse que o Cícero não queria continuar, fosse que o Cícero queria continuar de determinado jeito, por tanto tempo, qualquer uma dessas soluções. E outra, qualquer uma dessas soluções nunca iria alcançar a expectativa de vocês. A frustração seria maior ainda, não é verdade? Então, assim, eu acredito muito nesse encerramento do Raimundo. Eu acho que é um encerramento de potência, porque exatamente revela essa possibilidade de começo, e não o contrário, sabe? Eu demorei a aceitar isso. Eu confesso para vocês, na minha cabeça, quando eu escrevi a primeira versão, o Raimundo tem que ler essa carta. Tem que ler. Era assim mesmo, tem que ler. Na minha cabeça era. Mas aí, assim, o livro foi lido por outras pessoas e isso passou a ser foi uma questão levantada para mim. E eu acredito muito em trabalhar o texto, para ele ser o melhor que ele pode ser. E deixar de lado um pouco as minhas simples vontades, porque são simples vontades. E eu percebi que o verdadeiro crescimento, o verdadeiro amadurecimento do Raimundo seria muito maior dessa forma. E eu acho que isso é responsável, em grande medida, pela forma como o livro chega nas pessoas. Eu acho que isso mexe, isso frustra, mas de uma forma assim que engaja, que ele compromete até certo ponto com a leitura e com a vida dele. Então, assim, eu acredito muito nesse final, gosto muito desse final, mas entendo todas as reações possíveis. Você tá até uma frustrada de boas, assim, já recebi coisa muito pior no Instagram, assim, sabe? Eu entendi, só um parênteses, eu entendi assim, que o importante para você foi o percurso da vida dele, né? Exato. O percurso da vida dele, a carta era só, era como é que eu vou dizer, um plus a mais, vamos dizer, né? Exato. Assim, eu não quero, assim, em nenhum momento eu acho que o final ele tira a importância da carta. Pelo contrário, ele dá importância à carta, né? Porque a carta, Raimundo carregou a carta, mas a carta carregou Raimundo, né? Então, só que ali no final
era o momento de o Raimundo inverter um pouco, digamos, a dinâmica a dinâmica da relação, né? A carta o controlou por muito tempo, foi muito mais decisiva do que ele queria, de um alcance muito maior. E ali no final, ele diz, não, hoje sou eu eu tenho o poder de te ler ou não. Antes ele não tinha esse poder. Ele simplesmente não lia porque não sabia ler. E agora, com essa escolha nas mãos, ele toma a atitude que eu acho que é a mais, assim, a mais forte para ele. Stanley, vamos ser sinceros, né? Aqui. Não, e vamos ser sinceros aqui. Tu tá esperando sair a edição comemorativa, que aí tu vai botar um manuscrito da carta na edição para, né, quando for vender essa outra edição. Eu tô esperando, sinceramente, que venha o 2 com a história de Cícero. Pronto, já pediram o spin-off do Cícero, o spin-off da Suzani, já pediram até a história do Damião, pai do Raimundo. Então, não sei. Tô aberto aí as ideias que chegam para a gente sem a gente esperar. Não, mas vamos em frente. Acho que agora é o Samuel. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me digam. Eu não estou achando demais. Eu estou achando demais legal. Veja, primeiro, eu comecei lendo a partir da sinopse. Eu não estava ainda inscrito no clube de leitura. Eu li a sinopse e achei muito interessante. Me lembrou, assim, a sinopse em si me lembrou o Somos Breves, sobre a Terra, Somos Breves por um Instante, que é do Ocean Vuong, que é também uma carta direcionada à mãe dele, que é analfabeta. Só que a situação, quando eu li o livro, eu percebi que era totalmente diferente, não tinha nada a ver. O analfabetismo de Raimundo com o analfabetismo da mãe do personagem principal do outro livro. Até porque é um contexto totalmente diferente. Eu não sei se está indo bem o áudio, que aqui meu vídeo está travando. Pode continuar. Tá dando para ouvir, Aí, depois, eu fiquei muito impactado com diversas situações. Quanto à leitura rápida, que todo mundo falou, eu tive o drama de... Eu estava lendo no ônibus, fazendo viagem, estava indo para Fortaleza, e meu Kindle chegou em 5%, eu em 85% do livro, e descarregou. Então, eu fiquei com um mistério até que chegar numa tomada. E eu queria chorar, eu não sabia o que sentir naquele momento, porque foi exatamente quando ele inicia as aulas, né, que Ana surge como a professora, como quase uma divindade, para ensinar a ler e mostrar o que é um poema, que as palavras se esticam. E fiquei, meu Deus, será que ele vai ler? Eu não sabia que a carta não seria lida. Então, também fiquei um pouco decepcionado quando termina sem a carta. Mas, diversos momentos da leitura, eu consegui sentir a dor que ele passou. E a posição, tanto da família dele, enquanto agricultores, pessoas sem conhecimento, que, assim, em tese, né, sem conhecimento, com conhecimento, experiências de trabalhos braçais, mas que faltava diálogo, que o pai, depois de tudo que o pai dele passou com o irmão dele, eu esperava que tivesse um diálogo, que ele não reproduzisse o que o pai dele reproduziu, o pai do Raimundo. E isso me impactou como se estivéssemos estagnado. Tipo, enquanto pessoa homossexual, eu fiquei, meu Deus, estamos estagnados, não teve uma evolução entre uma geração e outra. Ele partiu para a brutalidade como uma forma de reprimir aquilo que o filho dele é. Mesmo depois de toda a experiência que ele viu o pai dele, assim, né? E quanto à mãe, eu não fiz esse juízo de valor. Eu entendi como uma depressão pós-parto, pós-perda dos gêmeos. Então, ficou meio em aberto. Eu não quis culpá-la pelas palavras agressivas, mas também não quis absolvê-la do que ela fez. Porque é exatamente a posição da irmã. Aqui, Marta, não recordo o nome correto agora. Marcinha, que ela toma, né? Tipo, ela em nenhum momento demonstra julgamento com o
irmão, nem quando ela não sabe o que é, nem quando ele volta. Então, tipo, aquilo foi a perspectiva de evolução de geração que eu tive. Além disso, eu gostei muito da forma que foi tratado o Raimundo enquanto enrustido, porque a forma que ele acha para começar uma nova vida e encontrar o caminho dele é justamente após Suzane descobri-lo e questioná-lo e ter aquela violência. Sem aquela violência, talvez ele continuasse a vida inteira na perspectiva do caminhoneiro, mudando de cidade, sem se assumir, sem se aceitar. Então, a carta é o fio, para mim, a carta foi o fio que ligou todo o livro, desde a história de Cícero até o final. E a Suzane foi o ponto de impacto. É a partir daquele momento que encontrou a Suzane, de ver uma pessoa mais estigmatizada do que ser viado, que fez com que ele tomasse um rumo diferente. E também influenciou na vida do caminhoneiro, que depois eles estavam dançando na rua, como se não tivesse problema, porque não há. É isso, eu gostei muito e vou parar de falar porque eu já falei demais. Mas, enfim, foi ótimo. 4,5 de 5. Obrigado. Stênio, antes de comentares o que o Samuel falou, eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui a sistemática. Vou deixar todo mundo falar e depois tu fala de todo mundo de uma vez. Porque pode ser que as pessoas tenham comentários parecidos, se completem, e eu acho que fica mais interessante assim, de repente. Mas aí, cada eu esquecer do que o povo fala. Eu vou anotando aqui, mas eu posso esquecendo, assim. Eu acho, não sei. Como for melhor para vocês. O que vocês acham? Então vai, fica à vontade. Pode... Eu vou tentar ser mais... melhor que a gente falasse logo, porque senão vai se estender e era melhor todo mundo falar e ele falar ao final, a minha sugestão. Eu concordo. Pronto, pois vamos lá. Pronto, pode ser. Então, agora Hortência. Oi, boa noite. Boa noite, Stênio. A minha primeira pergunta, eu senti muito a influência do Rosa. Você é um leitor dele, não é isso? Enfim, e aí no começo me incomodou, não sei se é porque eu estava lendo Rosa, que no começo do livro eu senti muito parecido, muito próximo a escrita com a do Rosa. E aí eu disse, meu Deus, será que isso é alguma imitação do Rosa? E a resposta veio numa aula do Carlito Azevedo, de poesia, que ele estava contando uma história sobre Borges, que a primeira crítica do primeiro livro do Borges foi no jornal, dizendo que ele estava imitando algum escritor mais velho e mais famoso, argentino, e aí a resposta dele foi: mais imbecil do que imitar alguém mais famoso é não imitá-lo. E aí eu disse, nossa, então, de fato, então pior do que imitar a Rosa é não imitar a Rosa. E aí, depois, eu achei fantástico as diferenças nas partes. Eu li por parte, diferente do pessoal. Eu li primeiro a parte 1, depois a parte 2, fui lendo com calma. E eu senti, quando você falou agora sobre a proximidade de algum capítulo ser mais próximo a ele, eu senti mesmo diferença no tom do discurso, de parte a parte. E aí agora também você falando de como você pretendia que essa linguagem fosse mais perto da fala do que da escrita, eu também entendi a influência de Rosa nisso. No Grande Sertão Veredas é um grande discurso, uma grande fala. Então, talvez seja aí também a questão da proximidade. Quanto à carta, eu vou contra todo mundo aqui. Muito obrigada por não ter colocado a carta, porque eu cheguei na parte 2 e disse, não importa o que traga a carta, a potência da carta é maior do que qualquer coisa que vem escrita nela. Então, eu cheguei no capítulo 2, assim, meu Deus, que ele não coloque a carta, porque o que ele colocar aqui não vai ser tão grande para superar as expectativas que essa carta tem. Parabéns o recurso da carta mesmo. Achei fantástico, porque ela se sustenta da primeira folha até a última, sem aparecer, mas é uma âncora durante o romance inteiro. Achei incrível como ela se sustenta, como não perde a graça, como a gente fica nessa expectativa por ela.
mas eu ficava na expectativa e pedia para ela não aparecer, porque eu sabia que ela não viria tão grande quanto a expectativa. Achei linda alguns pedaços, e aí você já falou desse pedaço que aguento o braço do pai, mas não aguento as palavras da mãe. Eu achei essa frase a mais perfeita do livro, achei fantástico. E aí, com relação à questão da história se repetir de geração para geração, me veio também uma frase do Rosa, que é: os tempos se seguem e parafraseiam-se, do conto Desenredo, do Tutameia. E aí, com relação à carta também, eu lembrei que tinha meu livro está todo completamente grifado. Outra coisa que eu amei foi a questão da escrita, da metalinguagem, achei fantástico, na parte que você fala dele aprender a escrever, mas eu vejo muito uma reflexão sobre o fazer, sobre a escrita. Achei fantástico essa parte que o Samuel falou também, de fazer redação sobre poema. Então, a metalinguagem do livro me tocou muito. E aí, na página 20, já que fala: a carta separava e ligava a vida dos dois. Palavra danada. Então, eu vejo isso aqui como uma frase que traduz a nossa relação, mesmo a relação do leitor com a carta. Porque ela tanto separa quanto ela liga a gente ao Cícero, a gente à vida dele, do Raimundo. Ela separa e liga a gente a toda essa narrativa. Eu achei muito, muito incrível. Então, muito obrigada por isso aqui. Foi uma leitura sensacional, mesmo sendo de pouquinho, mas foi muito boa. Outra coisa aqui que eu marquei para falar, que é a questão do peso das costas dele. E aí ele vai falar sobre o peso das costas, de ser chapa, né, da profissão, mas ele fala que é o coração dele pesando. Acho muito incrível essa jogada que você faz com coisas... aqui a coisa física parece que é camadas, né? Você vai trazendo camadas, e aí já não é só o físico, é o que tem dentro dele, não é o peso que ele carrega, não importa o peso que ele carrega, é o peso que está dentro dele. Quanto ao recurso de escrita, eu achei incrível também, na página 94, que você quebra um parágrafo no meio e traz uma explicação, não sei se dá para ver, é exatamente aqui. O parágrafo é quebrado no meio e tem uma explicação, a 94. Eu nunca tinha visto esse recurso textual em nenhum livro que eu li. Então, parabéns por esse recurso e por tudo. Só parabéns. Obrigado, Hortência. Obrigado demais. Agora, continuando aqui, eu não estou comentando nada de ninguém também, hoje eu estou bem pianinho aqui, para deixar fluir que eu estou gostando de todo mundo participando. Agora, Nivaldo. Opa, pessoal, boa noite. Enfim, Boa noite. eu não sei onde eu fui me meter, porque eu disse não vou participar do primeiro clube de leitura, mas, rapaz, complicado aqui. Depois dessa aula da Hortência, eu não sabia que o próprio autor ia estar presente aqui, mas assim, eu não sei nem... eu fico até meio sem... Eu fiz algumas anotações aqui. Gostaria de parabenizar inicialmente a iniciativa da escola por proporcionar esse momento. Eu acho isso fundamental, porque a gente sai muito da dogmática nossa do dia a dia, aquela coisa racional, e vem para a humanidade, né? Então, eu acho isso muito bacana. Vocês estão de parabéns. Gostaria de parabenizar também o Stênio, pelo brilhante livro. Assim, eu gostei demais, assim, porque o fato da carta, de fato, durante todo o livro, eu queria saber o que tinha na carta, mas quando terminou e a gente não tem o conteúdo dela, né, é como assim, a história, ela existe por si só, né? Então, assim, ela já, quando você começa a ler o livro, ele já existe por si. E também a ideia de não ter a carta no final, da ideia de continuidade, de infinitude. Então, achei maravilhoso o livro em todos os sentidos, assim, porque toca em temas bem sensíveis, né?
E a minha impressão, assim, vocês falaram muito bem, editores, eu fiz uma coisa muito geral aqui, muito genérica, não tão bem elaborada, feito vocês, mas o que eu percebi do livro, da minha sensação da leitura, foi que é uma sofrência o tempo todo, né? Do início ao fim é sofrimento, né? O pobre do Raimundo, ele sofre totalmente, do início ao fim. E, assim, a construção do personagem é belíssimo, porque o Raimundo, ele começa lá com seus 71 anos, e ele toma uma iniciativa de coragem já também em outro momento de exclusão, né, que é o momento que ele é idoso também. Então, assim, demonstra a coragem dele de se revelar ali naquele momento também de exclusão que a gente vivencia na sociedade, né? Muito boa a construção do Raimundo, todos os personagens, a não linearidade do texto, esse vai e volta, assim, de ir para o passado, voltar para o presente, futuro, enfim, o que me impactou mesmo, assim, porque cada um tem uma perspectiva de leitura, mas eu queria a todo tempo ler essa carta, saber do conteúdo da carta, mas o que mais me impactou foi dentro dessa não linearidade, nesse vai e volta no tempo, foi descobrir o pai do Raimundo, que era irmão do Dalberto, né? Então, assim, eu fiquei. Quando eu comecei, não sei se eu estava um pouco distraído, né? Mas quando eu li e vi, oxe, o irmão do Dalberto que morreu e ele colocou a cruz é o pai do Raimundo. Então, assim, isso me chamou muita atenção, eu achei impressionante, porque isso é um lado do ser humano que às vezes a gente não percebe. Assim, o pai do Raimundo, enquanto ele tinha um irmão, né? Homossexual, ele aceitava muito bem, cuidava do irmão, tratava do irmão, fez até uma cruz para ele. Mas quando foi o filho dele, a coisa já virou de figura. E o ser humano é assim, né? A gente, olha, eu tenho uma irmã lésbica, tudo bem e tal. Mas vai um filho seu ser, a sua filha ser lésbica, ou seu filho ser homossexual, você já vai ter esse impacto. Então, assim, essa descoberta do Raimundo causou um impacto muito grande em mim, né, nesse sentido, né, dentro dessa perspectiva, de ele ter essas duas faces. Para um, ele era tão bom, tão generoso, tão amável, e quando foi com o próprio filho dele, ele não teve esse amor. E mais à frente, com relação à construção do texto, eu confesso que achei confuso, porque é questão de costume mesmo, de ser um leitor que leio muito, às vezes, espaçado, essa quantidade, às vezes, a narrativa estava dentro de um bloco e o Raimundo estava falando dentro do bloco, depois ia para o discurso direto ali, bem com os travessões e tudo. E eu, de fato, eu tentei buscar, não atrapalhou em nada a leitura, não atrapalhou em nada para mim a leitura, mas eu tentava entender, assim, o que é que o autor está querendo fazer com isso. E agora você explicou muito bem aí, que é da própria personalidade do personagem principal do Raimundo, né? Então, mas eu já tinha em mente, assim, dizendo, né, Stênio, assim, comigo, dizendo, não, mas a vida é assim mesmo, é confusa. Às vezes você falando é confuso, você não se entende bem. Então, eu achei muito bacana isso depois de decantar, né, o texto. Eu terminei a semana passada, faz uma semana que eu não toquei, não está tão fresco feito alguns leitores hoje aqui. Então, assim, depois de decantar é que você vai percebendo esse brilho do texto. Com relação à carta, né, ela não se revela, mas depois eu queria, né, eu queria que a carta se revelasse também, mas depois a gente vê também que ela tinha um propósito, né, ela teve um propósito de ser libertadora, assim, para o Raimundo, pelo menos na minha perspectiva. Eu já falei dessa questão de não ter um começo, de não ter um fim, né, da infinitude, né? Eu acho que isso daí, a carta, na verdade, a carta é o livro em si. A carta do Raimundo é a mensagem que o livro passa para o leitor. E isso é muito, muito bacana, né? A educação
também eu achei muito sensível, que eu acho que é um ponto em comum a todos, que é a questão da educação ser libertadora, né? Eu achei muito bom isso daí, além de ter sido no momento também, já quando o Raimundo já era mais velho. E da mesma forma que a Hortência, eu anotei aqui, né, com a relação do regionalismo. Eu gosto demais de texto regional daqui da gente, do Nordeste, quando é tudo Nordeste. Aí eu vou atrás, quero ler, enfim, eu gosto muito. E o regionalismo, ele é bem presente. E como a Hortência falou, e assim, um dos autores que eu mais admiro e gosto é o Guimarães Rosa, eu pude perceber também, né? Então, assim, é nas palavras, porque eu leio também, não sei se o Stênio conhece, a Jari de Arraes, que é daqui de Juazeiro do Norte. E quando vocês vão escrevendo e vão contando a história, é como se a gente estivesse dentro também, porque a gente se sente, a gente está aqui no interior, convive com as mesmas palavras, ela diz a rua, a Leão Sampaio, e a gente entra no livro. Mas o que me chamou isso, e eu fiz algumas anotações, foi exatamente, e eu fiz algumas marcações, foi exatamente isso, né? Que me marcou logo no início, aqui na página 18, um dos trechos, assim, bem rápido, lendo, ele diz assim, e a cabeça sem esquecer também as pessoas de ontem e de hoje. Mas mesmo depois de velho, parece que a gente não deixa de querer. O bom da vida é teimar. Então, esse tipo de narrativa, né, me lembra muito Guimarães Rosa, né? E eu fiz até assim, um paralelo também, não sei se essa foi a intenção, já que eu me deparei, a Hortência também se deparou, né, com isso, né, de que como foi falado, né, a carta atravessa todo o livro, ela não é demonstrada, né? Ele só vai ter coragem lá no final, e feito, você mesmo falou, é um novo começo, né? Me lembra muito, né, o conto do Guimarães Rosa, que é a terceira margem do rio, que ele fala do pai, que vai lá pro meio do rio e espera alguma atitude do filho, o filho até não tem essa coragem, mas a mensagem do livro, para mim, se eu pudesse resumir, seria isso: coragem. Eu não sei, Stênio, você disse que seria um novo começo ali, tudo aconteceu sem a carta, mas eu vejo no discurso do Raimundo um tom de lamento, e inclusive e várias passagens, na verdade, eu vejo um tom de lamento, né? E em várias passagens, eu grafei algumas, mas só uma aqui, que ele diz assim, e é logo no início também. Então, assim, ele diz assim, e essa mania de desafundar a memória velha? E uma que vai puxando a outra. Só atraso isso, de ficar lembrando, acaba se esquecendo do mundo. Então, tem muito disso, né? Você acaba se esquecendo do mundo de fato. Então, assim, há um tom de lamento durante toda a narrativa do Raimundo. E eu acho, assim, que ele descobre lá na frente, e o livro passa essa mensagem, assim, de coragem, né? E se você não toma, a vida precisa que você tenha atitudes corajosas, e que se você deixar, a vida passa, né? E aí acaba, né, você não vivendo, talvez, aquilo que poderia ter sido vivido. Enfim, eu acho que foi essa minha percepção do livro. Mais uma vez, parabéns. O livro é fabuloso e é muito bom também ter o contato com o autor aqui, porque às vezes a gente acha que o autor é uma coisa que a gente não consegue falar, não consegue, né, escutar, ouvir, tocar, e os autores contemporâneos estão muito perto do público e isso é muito bom. Parabéns. Obrigado de verdade, Nivaldo. Obrigado, Nivaldo. Vamos aqui para as duas últimas. Alice, depois Ana Proença. Bem, eu acho que o Nivaldo, ele descreveu tudo que eu queria dizer com relação à linguagem, mas eu vou acrescentar poucas coisas. E não tem as impressões que eu tive com relação a Caetana, mãe do Raimundo, foram as mesmas que a Graciane teve. Mas eu quero te dizer, Stan, que eu tomei conhecimento do teu livro em 2019, quando eu fui aluno da Socorro no mestrado. E ela deu uma breve pincelada falando da carta. Aí eu digo, descreva, professora, o personagem. Ela descreveu o Raimundo. Eu disse, já sei o que é que tem nessa carta. Isso aí eu tenho certeza que ele é homossexual. Pela expressão dela,
que ela não falou nada. Eu achei que eu tinha acertado, mas ela não me disse. Ela não falou. E eu tinha curiosidade de conhecer esse livro. Exatamente porque ela tinha falado na sala de aula sobre esse livro. Mas, bem, o que foi que eu achei? Essa linguagem sertaneja, eu sou sertaneja, e você descreveu muito bem as vulnerabilidades do sertanejo. A pobreza, o analfabetismo, a invisibilidade, essa questão, as dores, quer dizer, o cara vivia no submundo, ele não tinha casa, ele não tinha vínculos, ele por conta da homossexualidade, esse preconceito, ele vivia se escondendo e ele era invisibilizado. Então, você tratou isso com muita sensibilidade. E eu, inclusive, conversei com uma colega que não está aqui hoje, que não pôde estar. Esse tema do preconceito, essa história do preconceito foi abordada com tanta sensibilidade que me impactou e eu até chorei, mas eu vou lhe dizer por quê. Porque eu, como sertaneja também, e eu vou falar da carta. Antes disso, que eu quero finalizar só contando essa passagem da minha vida lá no sertão. Eu acho que a carta, eu disse, pode escrever a carta que ela está guardada lá dentro da caixa de sapato, do jeito que o sertanejo faz. E eu fiquei pensando, como é que ele vai viajando para esse lugar, levando essa caixa de sapato o tempo todo, coitado. Bem, mas eu acho assim, a carta, como disse a Hortência, foi a âncora da história e ela foi conduzida muito bem, mas quando você chega ao final, você percebe que ele viveu para a carta, mas ele não deixou, eu acho que ele mesmo se percebeu, ele não deixou de viver por não conhecer o conteúdo da carta. Ele viveu e a carta ficou para ele como se fosse o sentido da vida dele, pela impressão que eu tive, foi o conteúdo da carta. Mas, ao final, ele disse, não, a despeito de eu não conhecer o conteúdo da carta, eu vivi e estou bem, estou feliz. Entendeu? Então, eu acho que foi isso, apesar de querer, quando eu iniciei, eu disse, bora vai escrevendo na carta que eu quero saber o que tem essa carta. Foi bem. Então, essa foi a impressão que eu tive, que foi muito, muito bom esse livro, muito emocionante, muito impactante. E eu vou lhe contar uma história do sertão. Eu tenho 52 anos, mas eu morei no sertão até meus 14 anos. Morei no interior, porque depois é que a gente vinha estudar na capital. Não sei qual foi a sua realidade. Qual cidade? Assim. Eu também, foi assim. Qual cidade, assim, Alice? Nova Russas. Nova Russas, sertão também, como você, no Limoeiro. E aí, o Zé da Amélia, a dona Amélia era lavadeira de roupa, o Zé da Amélia era pedreiro e pintor. Ele tinha vários filhos que ele trazia para ajudá-lo na labuta diária. E ele tinha o Rai. O Rai era Raimundo, o nome dele, também como esse personagem. Só que o Rai era homossexual, mas ele não podia se assumir. Então, ele tinha todos os trejeitos. E ele era grande, muito alto. E eu era muito alta também, só que eu era gorda. E a gente tinha essa amizade porque ele trabalhava lá em casa, vivia, e eu conversava com ele porque eu achava ele engraçado. Ele era muito engraçado. E aí ele era chamado no interior de Mariquinha. Ninguém chamava de viado, de baitola, não tinha isso, não. Era no interior, era assim. Então, um dia, eu era gorda, e a mamãe comprava muitos vestidos soltos para mim, e eu queria um vestido acinturado sem ter cintura. Mas a mamãe não comprava, só comprava vestido solto. E aí, um dia, a mamãe comprou um vestido para um casamento, e eu vesti o vestido do meu irmão, inclusive, eu vesti o vestido e botei boneca até o final do casamento, porque eu não queria o vestido. Aí eu peguei o vestido e dei o Rai, porque o Rai era louco por um vestido, e não tinha um vestido que desse nele, porque ele era grande. E aí eu fiquei até de castigo por causa disso. Por quê? Porque o Rai vestiu o vestido e o pai dele flagrou o Rai vestindo o vestido. E o Rai teve muito expediente que eu achei muito interessante, que eu ri, depois ele ia me contar. Que o pai dele disse, cabra sem vergonha, tu vai levar uma pisa, igual como fez aí o pai do Raimundo, tu vai levar uma pisa grande. Ele respondeu na mesma hora, disse, cabra sem vergonha não, papai.
Cunha sem vergonha. Não é sem vergonha, não. E a pizza dele foi muito maior por causa disso. E ele vai me contar. Tu não sabe, papai me deu uma pizza, o cara tem um vestido. Ele disse, tu não me pediu um vestido? E eu dei o vestido. Só que o Rai não teve essa oportunidade. Ele morreu muito cedo de acidente de moto. E o pai dele também. Mas ele era... quando ele resolveu vir, ele queria era vestir-se de vestido. E ter a vida dele com a liberdade que ele teve, que ele queria e nunca pôde ter, pela discriminação do interior. Você imagina isso há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Então, eu me identifiquei muito exatamente por o que me sensibilizou. Era exatamente, eu coloquei o Raimundo na vida do Rai, quais foram as angústias que ele sentiu. Então, você se colocar no lugar dele, a gente, quando é mais jovem, a gente nunca se percebe, nunca percebe as dores que o Raimundo sentiu, porque, como diz o Nivaldo, esse livro ele retrata muitas dores, as angústias das pessoas. Então, isso me tocou muito, foi muito... Eu torci muito pelo Raimundo, porque eu comparei a vivência do Raimundo à vivência do meu Rai, lá da minha adolescência, daquela dificuldade, do que ele sentiu, que eu, naquela época, quando eu tinha aquela idade, eu nunca percebi, eu nunca consegui me colocar no lugar dele. Então, foi muito tocante para mim. Inclusive, eu me emocionei bastante conversando isso com a Ivone, que não está aqui. Por conta disso, você soube abordar com tanta sensibilidade que foi assim, uma coisa muito emocionante. A gente vê hoje as dores e os sofrimentos de que passam as pessoas, os vulneráveis do sertão, os nossos, com aquele olhar do sertanejo, com aquela linguagem regional que toca a gente. Então, você está de parabéns, hoje tem desde 2019, que eu já tinha ouvido falar do seu livro, queria ler ele e gostei demais, viu? Muito, muito bem. Continue, faça a história do Cis. Para mim, o Cis casou com uma mulher, teve 11 filhos e não assumiu a homossexualidade dele. Eu digo, esse filho de uma égua fez foi isso. Tá certo. Obrigada, Alice. Sou eu, Rafael? Sim, doutor. Bom, o que eu ia dizer, já quase todo mundo falou, né? Mas a mesma impressão que eu tive da dona Caetano foi a que a Graciane teve, né? E eu, antes mesmo da gente fazer hoje, né? Eu já comecei a dar uns spoilerzinhos do que eu tinha achado do livro. Eu confesso que eu gosto muito de ler, eu leio desde os meus 6 anos de idade. Eu amo ler, para mim é a minha catarse. E eu tive muita dificuldade de ler seu livro, Estênio, por causa desse... Porque eu nunca, confesso para você que eu nunca tinha lido nenhum livro que usasse esse recurso que você utilizou, entendeu? Falta de pontuação, você está numa história que você está falando no passado, daqui a pouco você mete o futuro no meio, mete o presente. Então, mas assim, eu comentei isso e fiquei assim, como você disse, começar frases com letra minúscula, porque eu sou muito cri-cri com gramática, sabe? Muito cri-cri com gramática. Aí, e uma das coisas que eu achei também, assim, gostei, eu fiquei apaixonada pelo Raimundo. Não tem quem não fique, assim, amando o Raimundo, porque a gente vê mesmo que é o sofrimento dele, tudo que ele sofreu, a falta de aceitação, porque ele não era só o pai dele, não, ele também não se aceitava, ele não se aceitava como homossexual. Então, ele só passou a se aceitar como homossexual quando ele começou a conviver com a Suzani. Foi aí que ele começou a aceitar a homossexualidade dele, né? Mas ele não aceitava. Então, isso é uma coisa que é muito recorrente. A gente sabe que todas as famílias existem pessoas assim. E a gente sempre vê que nas famílias as mães são mais compreensivas do que os pais, né? E no caso aqui, o pai, como disse mesmo a Gracinha, apesar de ser aquela pessoa bruta, estúpida, que queria que o filho mudasse a opção sexual por meio da surra, né? Que vivia com as costas todas machucadas, amava o filho, né? E a mãe não, ela culpou, inclusive, o pobre do Raimundo. Depois que outras pessoas foram dando aí o que entendeu, como a Morgana, que ela tinha feito aquilo para que ele fosse embora, para que ele não fosse morto pelo pai, eu já comecei a ter uma outra visão, né? Mas quando eu li o livro, eu li assim, é um livro gostosíssimo de ler, eu li
como diz o Matuto, de cabo a rabo. Eu li no instante, porque eu pego um livro de 500 e tantas folhas, eu chamo lá dos processos, né? Porque eu leio em 2 dias. Aí porque assim, para mim, eu comecei, eu não quero terminar. Mas eu achei muito bom o seu livro, eu tive maior curiosidade de lhe conhecer. Inclusive, eu vi até uma entrevista sua, que você está olhando, né, pesquisando, uma entrevista. Agora, quando você escrever, não deixa o povo escrever a sinopse, não. A sinopse dá todo o enredo do livro. Que é o que acontece? O livro virou só um desdobramento da sinopse. Quer dizer, você já sabia o que você ia esperar, entendeu? Para mim foi uma coisa assim. E no começo eu fiquei meio decepcionada, porque não tinha carta. Mas como você disse mesmo, né? Pode ser que no livro do Cícero essa carta apareça. No volume, né? Você fizer a continuação do Cícero, essa carta apareça. Mas você vê como você muda, né? Eu até tinha dito, eu fiquei decepcionada, porque o meu interesse era ler a carta, mas depois de todo mundo falar aí, eu já me conformei e eu aceito todos os comentários que as pessoas disseram. Sabe? Agora, é um livro assim que ele é bem fragmentado, né? Tu tá no passado, depois entra no presente, vai para o futuro. Aí você... Teve hora lá que deu um nó no meu juízo. Mas, ótimo seu livro, maravilhoso. Parabéns para você. E faça o do Cícero, que todo mundo vai ler, a gente bota no nosso clube de leitura. Obrigada, parabéns. Combinado, obrigado. Pronto, antes de passar a palavra para o Estênio, teremos a doutora Luciana, suas considerações. Eu vou tentar ser bem rapidinha, porque a gente está, né, o tempo aí, o Rafael deve estar doido para assistir o jogo, né, Rafael? Não, agora eu não vou mais apostar, doutor, estou tranquilo. Tá certo. 3-0, viu? Mas é porque não é todo dia que a gente tem aqui o autor, né, da obra conosco. Tivemos a felicidade, viu, Stênio, de ter por 2 edições seguidas, né, que a doutora Graciane aqui, nossa colega queridíssima, a gente teve o livro dela na edição do Clube de Leitura passado, e agora você. Então, é uma alegria grande a gente poder debater a obra que a gente leu com o autor, né, por 2 vezes seguidas, assim, então é emocionante. Mas, primeiro de tudo, agradecer a sua presença, como eu já disse, uma alegria grande para a gente, uma honra, e a sua disponibilidade, né, de uma generosidade grande, uma hora dessa, depois de um dia de trabalho, estar aqui com a gente, né, isso, e dizer que tudo que foi falado, a grande maioria eu concordo. Eu li o livro igual a Morgana, nos 2 últimos dias, eu até já tinha quase desistido, quando eu coloquei no grupo, o pessoal, não, o livro não é tão volumoso, você consegue ler rápido e tal, e realmente eu li em 2 noites, eu sentei assim, 2 sentadas, a primeira li quase todo, passei na metade, já fiquei ansiosa para terminar, porque realmente a gente pega e quer saber da carta, meu Deus, cadê a carta? E no chat que a gente tem, né, na verdade no chat não, no nosso grupo de WhatsApp, o pessoal falou, mas o final, eu disse, meu Deus, o que que esta criatura disse nessa carta? Porque jamais passava na minha cabeça que a carta não ia aparecer, né? Mas eu fiquei, meu Deus, o que será que ele disse? Não, eu nunca gostei de você, aquilo foi tudo um erro. Só pode ser, né? Para o pessoal estar tão decepcionado. Mas essa possibilidade de a carta não ser mostrada jamais passou pela minha cabeça. Acho que pela de ninguém, né, gente? Eu acho. Mas, de toda forma, o que eu até tinha anotado aqui, acho que quase todo mundo já disse isso, mas é que a carta, ela cumpre o seu papel, né? Ela foi importantíssima, porque o que era, pelo que eu entendi, né, a função da carta era fazer com que ele fosse buscar o desejo dele, que o desejo maior dele era ele ler e escrever, né? E ele é muito injustiçado, o Raimundo, né? O Gaudêncio, como o Cícero chamava, que eu achei legal também essa história de só o Cícero chamar ele de Gaudêncio, achei bem interessante, mas o Raimundo, ele é muito, muito injustiçado, e a primeira injustiça que fizeram com o Raimundo foi não deixar ele ir para a escola, não deixar ele estudar, né, muito cruel, assim, para mim o que mais doeu, mais do que tudo, todo o preconceito que ele sofreu, foi isso, para mim foi o que mais, porque isso daí leva a todo o resto, né, uma pessoa melhor instruída, uma pessoa que sabe, né, assinar o seu nome, que sabe que vai ter acesso à informação, ela pode lidar com todo e qualquer preconceito, qualquer problema, de uma maneira melhor do que a que não é,
né, instruída. Então, eu acho que daí partiu tudo. Então, assim, para mim, a maior revolta que eu tenho com os pais dele é de não ter deixado ele estudar. Deixaram a irmã e ele não. E ele tentou, mas deixa eu ir, eu consigo fazer as duas coisas, eu estudar à noite. Para quê? Você não precisa disso. Vai fazer falta na roça e tudo. Então, isso aí, para mim, me doeu mais, assim, a maior injustiça que eu acho que, né, foi feita com ele e que a gente sabe que ainda existe, né? Hoje em dia, a gente sabe que é mais difícil e tudo, que há cobrança para que coloquem os filhos na escola, mas a gente sabe que isso ainda existe. E o que mais? Essa questão da alternância de tempos, né? Ora tá aqui ele contando, daqui a pouco já tá no passado. A gente demora a entender qual é aquele núcleo, né? Que aquele núcleo é a família, né? Tá falando exatamente do pai dele, do Raimundo, né? A gente demora a entender, mas acho que na segunda vez que você volta para o núcleo familiar, aí a gente já pega. Eu sei que eu cheguei a voltar para... Peraí, deixa eu entender aqui, mas depois você pega. Agora, eu acho essa dinâmica muito interessante. Eu adorei. Não me atrapalhou. Pelo contrário, eu acho que torna até mais instigante. Tinha até uma série que eu estava vendo, que finalizou agora há pouco tempo, não sei se alguém já assistiu, acompanhou, This Is Us, que exatamente os roteiristas eles fazem isso, vão e voltam, é presente, passado, futuro, um futuro bem lá na frente, e é uma das coisas que eu mais gostei do roteiro. E, por sinal, o teu livro eu já leio como se fosse um filme passando, entendeu? Na minha cabeça é como se fosse virar um filme, uma novela, alguma coisa, assim, não sei, né? Acho que daria, seria completamente viável. A gente vai vendo a história e vai imaginando tudo ali, né? Achei incrível isso também. E outra coisa que eu achei bem legal, Estênio, é a poesia que tu narra a relação deles com uma poesia, né? Muito bonita, para mim, eu achei. Aquela cena deles de mãos dadas e aí vai se aproximando uma pessoa e eles não soltam as mãos. Aquela cena, para mim, foi a cena, entendeu? Aquela cena foi a cena mais impactante do... Vocês sabem qual é essa, né, gente, que eu tô falando? Aí eles, não, mas tu tá vindo, gente, você não vai soltar, não vamos soltar. Sei, Luciana, inclusive que a estrada some, viu? Sim. Na verdade, isso fica implícito, né? Porque eles não conversam. É uma coisa assim, ambos vão seguir em silêncio. Isso. E é um ato de coragem que ambos tomam Exato. sem combinar, sem ter pressão. É a cena mais linda. Assim, eu já fiquei imaginando, sabe quando tu vê tudo? Quando tu imagina já, né? Exatamente como tu descreveu. E o trecho mais legal que eu achei, que eu pintei, né? Marquei alguns, mas esse que diz assim: tu já viu que não tem jeito, não tem, a mudança vem, ou a gente correndo atrás dela, ou ela atropelando a gente com tudo, sem pedir para sair do meio. E é bom que venha mesmo, que o fim certo é que é bom. É o fim certo que empurra a gente. Se não fosse a certeza do fim, a gente ia viver igual todo santo dia. Exatamente. Isso aí, maravilhoso. Incrível. E assim, só parabéns pelo livro, pela obra. Como eu disse para o pessoal, a gente começa a ler e não quer soltar mais. Então, você pode continuar escrevendo, seja a continuação, a visão do Cícero ou não, mas escreva, porque é muito gostoso de ler. Parabéns, viu, Estênio? E obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado mesmo. Eu falo agora, Rafael, tem mais alguém? Eu só ia complementar aqui. Homem, pelo amor de Deus, eu estou louca para você falar, Esther. A doutora Edneia quer falar, eu acho. Rafael, bem rapidinho. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, apesar de que que é o dia que tem mais reuniões e coisa, é o último dia do mês. Mas quero parabenizar, Estênio. Se eu for dizer o que eu grifei aqui de maravilhoso, das palavras, a noda de caju, a lembrança que fica como noda de caju. Então, são coisas tão cearense, tão coisas do nosso tempo, como a Alice Iracema, eu também sou do interior. Então, eu não podia deixar de parabenizar o autor, de dizer do orgulho, da forma que você escreveu, da história retratando o preconceito, o analfabetismo, a realidade do nosso interior. E não mudou tanto não, viu? Apesar de toda essa comunicação que nós temos hoje, os meios de comunicação não mudou tanto como nós gostaríamos que tivesse mudado.
Então, boa noite e obrigada pela fala. Permitiu falar. Parabéns. Obrigado, Edneia. Não, imagina, doutora. Antes de passar para ti, é uma pequena provocação, Stênio. É uma discordância, é uma concordância e uma discordância ao mesmo tempo. Eu vou concordar aqui quando a Hortência falou, e acho que o Nivaldo também, falaram muito sobre Guimarães Rosa, né? Eu também tive essa mesma impressão, eu também adoro Guimarães Rosa, assim, dos meus escritores preferidos, junto com Machado de Assis. Inclusive, essa semana foi aniversário de Guimarães Rosa. Mas eu acho que o teu livro, principalmente nessa discussão toda da questão da carta e tal, e me lembrou muito Guimarães Rosa quando a gente pensa que o que importa é a travessia. Então, não é chegar no final e ter a carta ou não, ler a carta, não, mas é como ele construiu a vida dele. Então, para mim, é basicamente isso. Eu resumiria o livro nisso. E a discordância vai um pouco para o que o Samuel falou, quando ele ficou preocupado com a questão do Damião, dele dar surra no filho e tal, no Raimundo, porque o Samuel pegou e falou, não é possível que não tenha mudado. Eu acho que já mudou um pouco no momento em que ele não mata o filho. Claro que é uma forma de violência também, isso a gente não pode diminuir essa forma de violência, mas ele não teria coragem, pelo menos no meu entender, ele não teria coragem de matar o filho. Ele faz uma violência de outra forma, mas eu acho que ele nunca teria coragem de matar o filho, porque aí eu acho que ele trairia aquele Damião da adolescência, aquele Damião que suportou, que apoiou, que foi o suporte do irmão dele homossexual. Então eu acho que eu gostaria de trazer também essa provocação aqui para mim, se você quiser comentar ou não, mas enfim, agora eu vou deixar para ti, porque eu acho que tá todo mundo querendo te escutar agora. Tá certo, eu vou tentar me virar aqui, tentar construir uma fala, porque vocês levantaram pontos muito, muito interessantes e que me deixaram muito feliz, mesmo assim, tratando de alguma coisa, né, alguma frustração da carta, ou pelo estilo de escrita. Mas eu vou começar, então, eu acho, falando do Damião, porque mais de uma pessoa falou do Damião, né? O Rafael falou, o Samuel falou, acho que alguém mais falou. E eu acho muito bacana esse tipo de reação, assim, o Samuel pensou uma coisa, o Rafael pensou outra, porque eu queria exatamente essa complexidade, essa contradição dentro da figura do Damião. Eu não queria que ele fosse somente, que ele fosse violento. Não, eu não aceito meu filho assim, pronto. Com o Damião, acho que não é por aí. Tem esse lado, Samuel, de que ele reproduz a violência, sim, mas tem o lado que o Rafael falou, de que a reprodução, a violência que ele inflige ao Raimundo, ela não é simplesmente porque ele não aceita. É um pouco como, eu não lembro agora quem foi que falou, não sei se foi a Hortência ou se foi a Alice, é um pouco no sentido de não querer para ele o destino do Dalberto. E que, de alguma forma, tentando mudar o Raimundo pela violência, o Raimundo ficaria perto dele. É uma forma muito torta de cuidar. Eu concordo com você, mas foi a forma que ele encontrou no caminho dele, no conhecimento dele, na visão de mundo dele, assim. E eu acho bacana esses tipos variados de reação com o Damião. Teve até uma colega minha do nosso coletivo, Rafael, a Tânia, que quando a gente fez o clube lá com o pessoal, ela disse: Stênio, você devia ter escrito mais sobre o Damião, esse personagem aqui foi o personagem que mais me chamou a atenção pela complexidade, pelos questionamentos, assim, pelo confronto que ele faz com a nossa leitura. Então, isso para mim é uma grande satisfação ouvir isso sobre o Damião. E aí eu vou puxar outra coisa que eu achei também muito legal ter falado, acho que foi o Nivaldo, que falou de coragem. O livro ele é construído, a vida do Raimundo, e portanto o livro, ele é construído na sua grande maioria pelo oposto da coragem, né? Pela vergonha, pelo medo. Então, demorou muito para o Raimundo chegar a essa coragem.
mas saber que é possível extrair isso da leitura foi muito bacana de ouvir também, porque o medo e a vergonha estão lá explícitos, né? Mas coragem, depois eu vou procurar se no livro tem a palavra coragem, eu não lembro se tem. Salvo engano, a Suzani fala que o oposto dela, o único problema da vida dela foi quando ela foi covarde, ao não se assumir. Exato. Eu acho que ali no capítulo Pedras ela fala, né? Eu acho. Mas para o Raimundo, né, o medo e a vergonha foram uma espinha, ele mesmo fala, né? Foram uma espinha dele por muito tempo. E para ele tomar essa coragem, ele teve coragem para outras coisas, teve coragem para ser violento com a Suzani, porque isso também exige coragem, né? Mas a coragem de se assumir, de se assumir e para si mesmo e para o mundo, essa só veio muito depois. A coragem também para ir para a escola, já depois de idoso, que exigiu dele também vencer uma vergonha, isso só veio depois. Mas isso é algo muito caro para mim, porque essa questão de medo e coragem, porque eu acho que eu sou uma pessoa meio medrosa, sabe? Assim, eu não me arrisco muito, eu penso muito antes de tomar uma decisão, então eu não gosto muito de mudanças, então digamos assim, que eu acho que de medo ou do medo do Raimundo, e eu compartilho muito dos medos que ele teve, vivi muitos dos medos que ele teve, e é muito bacana que vocês tenham conseguido extrair coragem da história do Raimundo. E aí, pensando em coragem, eu vou falar das menções de vocês a Guimarães Rosa. É claro que eu adoro Guimarães Rosa, ele é genial, né? Não tem como, isso não entra em discussão. E eu acho que exatamente por isso, Hortência, né, que outras pessoas falaram, mas também a Hortência foi quem puxou, eu acho que seria impossível eu imitar Guimarães Rosa, sabe? Assim, nem que eu quisesse, que eu escrevesse um livro durante, sei lá, 70 anos, os 50 anos que o Raimundo guardou a carta, seria impossível, ninguém mais consegue escrever como Guimarães Rosa, assim. Eu acredito muito nisso, de que quando eu estou escrevendo, tudo que eu vivi, tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu falei, entra, assim, sabe, numa ebulição, numa conjunção, não sei o que é. Mas tudo isso, de alguma forma, contribui e monta, e forma, e molda o meu próprio jeito de escrever, né? E assim, fico lisonjeado com as identificações com Guimarães Rosa, é realmente algo, assim, grandioso até demais. Agora, assim, realmente eu não acho que o texto seja parecido, eu não acho mesmo que seja a ponto de ser considerado uma imitação. O Borges, inteligentíssimo como ele devolveu a pergunta lá, devolveu a crítica, né? Inverteu o tudo, mas eu vou assim para um outro caminho. Eu não acho mesmo que seja um texto tão próximo assim. Uma leitora falou comigo pelo Instagram e ela é pesquisadora da obra de Guimarães Rosa. E ela não falou do texto, ela falou de aspectos. E eu fiquei impressionado, porque é algo assim que aparece mesmo, que eu não tinha me dado conta, de aspectos até narrativos, como, por exemplo, essa questão de só o Cícero chamar o Raimundo por Gaudêncio, e ela associou isso também a uma coisa no Grande Sertão, que só o Riobaldo chamava a Diadorim por Diadorim, e eu não lembrava disso, assim, sabe? E ela foi fazendo essas associações, tá, massa, mas para vocês verem, foi tudo muito, muito espontâneo e muito inconsciente, porque tava lá no meu inconsciente na hora de escrever. E assim, como eu falei, nunca que eu ia conseguir imitar Guimarães Rosa, e não quero também. Eu acho que isso é importante frisar, né? Porque, assim, nunca que eu vou ser Guimarães Rosa,
mas eu estou buscando o meu próprio espaço, a minha própria voz, o meu próprio texto, e eu acho que isso é bacana. Eu tenho inúmeras outras inspirações. Eu adoro Raduan Nassar também. Lavoura Arcaica é talvez o meu livro brasileiro preferido. Eu adoro Marcelino Freire, nosso contemporâneo. Eu acho ele genial, adoro o texto do Marcelino Freire. E, assim, eu espero estar sendo inspirado por essas pessoas, mas não a ponto de copiá-las ou imitá-las, assim. Deixa eu ver o que mais. Damião Guimarães, eu já falei. Já falei do medo. Escuta. Espera, deixa eu ver. Sim, a Ana e a Luciana falaram da linearidade, não linearidade do texto, né? De formas opostas, assim. A Luciana gostou bastante, a Ana já se surpreendeu um pouco, porque não era muito texto que ela lia. Esse é o tipo, eu acho que isso está presente em todos os meus textos, assim, eu acho. Dos contos que eu já publiquei, Na Palavra que Resta, nos meus rascunhos atuais. Está lá. Acho que vai ser muito difícil escrever uma história com tempo cronológico linear. E eu acho que isso vem das minhas leituras e do meu gosto de leitura. Eu gosto de histórias desse tipo de tratamento do tempo narrativo, sabe? Porque eu acho que me engaja mais, me prende mais, eu me sinto mais desafiado a entrar naquele mundo e ir construindo esse mundo com essas idas e vindas, assim. E eu gosto, realmente, e fico feliz de que, apesar dessa não linearidade, né, como a própria Ana falou, foi possível construir a história do Raimundo dessa forma, e mesmo quem não está muito acostumado, não goste muito, e quem está e gostou, possam construir a história e acompanhar o Raimundo né, de cada um da sua forma. Já falei do Damião, já falei do comentário do Rafael. Acho que o Samuel falou também da questão da transformação depois da violência, né? Rafael, esse foi o ponto, assim, que eu queria no livro. Inclusive, foi uma das questões que me ajudaram a criar a Suzani, né? A Suzani é essa colisão mesmo do Raimundo com ela, mas é também uma colisão do Raimundo com ele mesmo, né? É o que expõe o Raimundo ao máximo, assim, né? Ele se perceber reprodutor da violência que o tio sofreu e que ele sofreu. E aquilo é da onde ele não, assim, né? Da onde ele não podia mais escapar. E teria que haver, a partir dali, a transformação que você falou. E a Suzani é crucial nesse momento, né? Porque é exatamente essa dinâmica entre eles dois. A Suzani sendo parecida e diferente dele ao mesmo tempo, né? É parecida porque eles são, da mesma forma, excluídos, marginalizados, não se reconhecem nas pontas que o mundo aceita, né? Que é um homem que gosta de mulher, a mulher que gosta de homem, como o Raimundo observa. E eles se encontram nesse meio que não é muito definido. Nisso eles se parecem. Mas, por outro lado, eles são muito diferentes, porque a Suzani tem uma atitude completamente diferente dela consigo mesmo e com o mundo, né? Ela conseguiu andar um caminho, transpor uma barreira que o Raimundo estava sempre empacando, que o Raimundo só fazia bater de testa, assim, né? Então, esse encontro realmente é a virada, né, necessária para o Raimundo começar a se entender e se relacionar bem consigo mesmo e com as outras pessoas.
Deixa eu ver quem mais. Sim, quem foi que falou? Foi a Luciana, do capítulo Deserto, né? Da cena de mãos dadas, assim. Esse capítulo eu escrevi já, foi um dos últimos que eu escrevi. Ele é um dos últimos livros, mas assim, eu não escrevi o livro na ordem dos capítulos, eu ia salteando, sabe? Mas o Deserto, realmente, eu escrevi já ele mais no finalzinho. E é interessante você falar que você gostou. Eu tive uma experiência com esse capítulo que foi assim, eu ainda não li o livro completo depois de ele publicado, com medo, assim, de querer mudar uma palavra em outra, sabe? Aqui eu sou cri-cri também, dona Ana, de achar que podia ser uma palavrinha melhor, talvez essa imagem aqui pudesse ajeitar. Então eu li, assim, trechos esparsos, às vezes eu pego, abro uma página aleatória, releio, ou às vezes num evento, alguém pede para eu ler. E aí eu estava gravando um podcast lá no ano passado, foi logo depois do lançamento do livro. E o apresentador, ele leu um trecho e pediu para gravar eu lendo um trecho também. E foi ele que escolheu o trecho que eu ia ler, que ele escolheu o capítulo Deserto. Menina, eu fui lendo o capítulo Deserto e fui lembrando da escrita do capítulo. Chegou ali perto do finalzinho, eu engasguei. Foi assim, depois de tanto tempo trabalhando no livro e eu estava ouvindo em voz alta o livro, sabe? Depois de pronto, já tão esperado, e eu não aguentei, assim, me emocionei com a leitura, não só pelo que ele estava representando, mas, como a Luciana falou, pelo próprio momento que é retratado no capítulo, né? Que é essa tentativa de enfrentamento que eles ensaiam, mas que não tiveram oportunidade de realizar para valer, assim, né? Eles realizaram, tiveram ali não se largaram as mãos, tiveram seu sucesso naquele ensaio, mas ficou ali naquele reduto, né? Na estrada que se escondeu, como a Dinéia. Foi a estrada que se escondeu atrás do mato, né, dona Edneia? Então, isso foi muito bacana. Deixa eu ver outra coisa, assim. Sim, eu acho que o que a Alice falou de trazer esses personagens, né? Não só o Raimundo, mas o Raimundo, a família, o Cícero, também a Suzani, que o Samuel também citou, de ser essa pessoa estigmatizada, e trazer esses personagens vulneráveis e invisíveis. Eu acho que isso é importante, né? De trazer essas histórias, de trazer essas vozes para dentro de um livro publicado uma grande editora de alcance nacional, no momento que a gente está vivendo. Isso, assim, é muito bacana. Mas eu digo que, antes de pensar nisso, nessa importância, eu acho que, para mim, o principal é contar a história dessas pessoas, sabe? A relevância política que a presença delas tem vai ser debatida, as pessoas vão achar que é ou não, e isso é importante. Mas, quando eu estou escrevendo, eu busco sempre contar a história, primeiro, dessas pessoas, dessas vidas. E aí, o que for de temas e de assuntos a serem, né, assim, que tenham relação com a nossa realidade, isso vai surgir na história deles, assim. Porque senão eu acho que o efeito se inverte. E ao invés de a gente estar, né, de o leitor se deparar com um bom texto de literatura, pode acabar se deparando com um texto acadêmico, jornalístico ou algo do tipo. Para mim é muito importante, já falei disso, para mim é muito importante esse cuidado com o texto, o trabalho com a parte, com
o fazer estético do texto literário, né? É também o que eu mais gosto de ler, assim, um texto em que se perceba esse cuidado e esse trabalho. Deixa eu ver, eu acho, não sei, anotei mais algumas coisas aqui mais curtas. Achei muito bonito quando o Nivaldo falou de não apresentar a carta e associar isso à infinitude, né, de um começo que se estende a, né, perder de vista. Achei isso muito bonito. Obrigado, Nivaldo. O que mais? As decepções da carta e frustração, não vou mais falar, acho que a gente já debateu bastante isso aqui. Vamos mudar de assunto, né? A Luciana falou do filme, acho as pessoas gostam de ouvir também, claro que as pessoas veem isso, até porque descrição para mim é difícil, sabe? É mais difícil de escrever assim, e o filme é muito visual, né? Claro. Mas, assim, a boa notícia é que os direitos para adaptação já foram adquiridos ano passado mesmo, e eu espero que dentro de alguns anos a gente possa ver o Raimundo, o Cícero e a Suzane no audiovisual, né? Vamos ver se em filme ou em outro formato, não sei ainda. Gente, acho que eu cobri mais ou menos tudo. Vocês quiserem levantar mais alguma questão, ou se achar injustiçado porque eu não falei, pode falar que eu comento agora. Fica à vontade. Antes, só, Samuel, eu queria muito deixar, mas só se for uma coisa muito, muito breve, que a gente já está aqui, acho que esse é o clube mais longo que a gente já fez. Só duas historiazinhas. O primeiro fato, eu me senti muito representado. Oi? Não, é porque a gente ainda tem que escolher o próximo livro. Não, então só uma história muito importante e uma que eu me senti muito representado. Sou homossexual, assumido, essa história toda. A segunda é que esse fato de dar as mãos que você falou, eu passei por uma situação eu estava num lazer, no Cariri, no Crato, no Guanabara, que é um bar-restaurante, que eu estava abraçado com a pessoa que eu estava ficando, e os garçons me interromperam e nos puseram para fora, simplesmente porque nós estávamos abraçados. Claro, isso aconteceu há alguns anos, quando eu era adolescente assim, tinha 18 anos, 19, e não tinha noção disso. E, tipo, foi a primeira experiência que eu tive com homofobia, que eu fiquei chocado, e deu essa sensação de indignação e de medo, que foi a memória que me trouxe quando eles estão de mãos dadas, que é o receio de ser apedrejado, o receio de ser expulso. E é só isso, cara, só esse ponto. Desculpe interrompê-los. Valeu demais, obrigado, Samuel, por dividir com a gente. Samuel, obrigado. Foto dos participantes, né? Tem que ter a foto ainda, antes da escolha do livro. Cada um pega o seu exemplar. Ei, Samuel, nosso Kindle. Espera aí, que não precisa ter alguém para tirar foto, acho que depois dá para tirar um print da tela, né? Precisa não, Rafael? Isso, Rafael. Depois eu tiro o print aqui, doutor, para fazer a matéria amanhã, o nosso release. Pronto. Então, olha aí, pessoal. Todo mundo. E eu de máscara, ó, que eu tava dando ajeita isso aí, Rafael. Aí eu não consigo tirar essa máscara, não, viu, Rafael? Eu estou com um livro aqui. Pronto, tá ótimo. Pronto. Tem print até demais. Eu queria te agradecer de verdade. Muito obrigado por esse tempo. Assim, pela gente, eu acho que ficaria aqui mais horas e mais horas aqui conversando. Como eu falei, esse foi o clube mais longo que eu tenho registro. E te parabenizar mais uma vez. Isso aí eu acho que eu nem preciso mais falar. Acho que todo mundo já falou. Eu já te falei muitas vezes. Minha irmã já leu teu livro. O clube lá da Sublime leu teu livro. E é muito legal. Eu acho sempre muito legal a gente poder contar com um autor aqui para conversar com a gente, até para
acho que foi até o Nivaldo que falou, até para desmistificar essa ideia de que o autor é uma pessoa longe, que não, inacessível. A doutora Graciane teve aqui no último encontro, foi um bate-papo massa também. E é isso, eu acho que quanto mais a gente trouxer os leitores, os autores para perto dos leitores, mais a gente vai levar a literatura para outras e outras pessoas, né? Sim, Rafael, eu que agradeço novamente, foi divertidíssimo, adorei, o tempo passou numa boa aqui. Essa parte realmente tem sido muito surpreendente para mim. Como leitor, eu sabia que a gente, né, as inúmeras interpretações que a gente pode ter, mas agora eu estou do outro lado, estou vivendo isso de uma outra forma e é muito, muito, muito maior do que eu podia na vida antecipar. Então, muito obrigado de verdade, foi ótimo. Vida longa ao clube de vocês, parabéns pela iniciativa. Isso aqui é muito bonito, é muito emocionante e, de verdade, muito obrigado. Tenha uma ótima agora noite. Você vai indicar um livro do Marcelino Freire, que eu adoro negócio de bairrismo. Eu vim indicar o Avesso da Pele. Pronto, eu vou no romance dele. Ele só tem um romance publicado, que é o Nossos Ossos. Como eu mais gosto de romance, Nossos Ossos. Mas todos os contos dele também são incríveis. Tem o Recife, que é livro de contos, tem o Contos Negreiros, que foi o livro de contos que ganhou o Jabuti, se eu não me engano. O Nossos Ossos ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional. E tem o Amar é Crime também. Tô lembrando desse. Eu li o Seleta, que Seleta tem uma seleção. Ele pegou alguns, né? Exato. Eu não sei, Estênio, se o Nossos Ossos está fácil, tá? Ainda tem a edição disponível, porque parece que tinha esgotado a tiragem. Eu não sei, eu li há um bom tempo, era da editora Record. Eu não sei como é que está agora. Tem o Angu de Sangue também, acho que foi o primeiro livro dele, se eu não me engano. Esse eu ainda não li. Mas é também uma opção aí para vocês procurarem. Mas é incrível. Sim. E a gente vai agora escolher o próximo livro. Se você quiser ficar aqui acompanhando, se quiser dar uma sugestão também, Estênio, a gente bota só, para quem está vindo pela primeira vez, a gente bota aqui os requisitos, né? Que seja livro fácil de ser encontrado, que não seja um calhamaço de 500 páginas, porque, enfim, né, não tem tempo hábil de ler daqui. A não ser que seja a doutora Ana, que diz que lê em 2 dias. Deixa eu ver aqui eu vou dar uma sugestão, só para começar aqui, porque a gente tem lido contemporâneos e tal, e algumas pessoas têm perguntado, e os clássicos e tal. Então, mesclando um pouco... Eu tenho uma sugestão a fazer, mas vai, Rafael, diz tu. Mas sugestão de clássico contemporâneo é uma coisa meio mesclada assim, eu sugeriria algum livro do Camus, que pode ser O Estrangeiro, de repente. Acho que é um livro bom, um livro curto. Eu gosto muito de Camus, gosto da Peste, gosto do... De que? Qual é o autor? Qual é o autor? Albert Camus. Sim, é. Então, não seria essa... Se escreve Camus, né? Se escreve Camus. Seria a minha sugestão. A doutora Graciane? Gente, eu sugiro a Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Ixi, eu ia sugerir. Eu gosto. Clarice a minha peça. Mas é triste, né, Grace? É triste. É triste. Vocês já conheceram a Macabeia? Eu já conheci, não indico. É esse da Macabeia. Não, então, eu conheci uma pessoa que se adequava perfeitamente à Macabeia. Nossa. Foi bem triste. Só não morreu. Não. Pronto. Só morri agora. Então, Hora da Estrela, Estrangeiro... Rafael, as sugestões aí a gente volta como da outra vez. Tem mais alguma sugestão? Cada avançado da hora, a gente pega aqui as sugestões, coloca lá no grupo e vota. Mas tem gente que não tá no grupo. Tem gente que não está no grupo. Que é a que o Estênio falou, que é Lavoura Arcaica. É um dos meus livros preferidos também, de língua portuguesa. A Dona Sá, muito bom também. Incrível. Lavoura Arcaica. Vou subscrever aí com a Hortência também, então fico Lavoura Arcaica
para vocês, tá certo? Mas assim, eu vou deixar aqui, não precisa entrar como sugestão, mas se depois vocês puderem pesquisar também, tem um autor que tem uma linguagem muito bonita também, tem um livrinho dele que é muito fininho, mas é muito forte, muito bonito, que é Terra e Cinzas, do Atik Rahimi. Ele escreve muito, muito, muito bonito. Então fica aí de dica também para vocês. E é contemporâneo. Aí, Rafael, guarda aí essa dica. Fica esse livro eu já li. Eu estou tentando lembrar qual é a editora. Ateliê Liberdade, se eu não me engano. Ateliê Liberdade, né? Ateliê Liberdade. Rafael, quem quiser também entrar no grupo, Rafael, que puder botar o telefone também no chat aí também, tem gente que não está no grupo, né? E aí depois eu botei no chat isso, acho que 2 pessoas já botaram. Certo. Quem mais quiser botar lá o telefone, aí tu coloca lá no grupo, né? A gente acrescenta no grupo, mas a gente vai decidir agora ou vai decidir lá no grupo? Porque amanhã já... no grupo. Então, eu acho melhor decidir no grupo. Tem que decidir no grupo logo, amanhã de manhã cedo. Amanhã de manhã tem que todo mundo votar lá no grupo, porque para poder sair a divulgação, entendeu? Pois precisa tacar a divulgação. Pois coloca as opções e a gente volta. No grupo, viu? Pois, gente, eu vou saindo aqui, vou deixar vocês à vontade para escolher aqui, tá bom? Um abraço, tchau. Valeu, Rafael. Tchau. Até mais. Pois então, são 3 opções, né? Hora da Estrela, o Estrangeiro e o Laboratório. E o Terra e Cinza do Atik Rahimi, sei lá. Esse aí não tá, não. Esse aí não tá dessa feita, não. Eu acho que é muito difícil de encontrar. Eu acho. Não sei se é fácil. Se alguém tiver disponível... Eu vejo se botar as opções lá no grupo. Se é fácil de achar na Amazon, alguma coisa assim. Eu sei que livraria é mais difícil. Rafael, tu coloca lá no grupo, então, as opções, tu coloca pra gente. Amanhã de manhã. E já, se a gente acrescenta o pessoal amanhã de manhã também. Acrescenta quem vai entrar, os novatos, né? Tô com fome, vou jantar. Pronto. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, boa noite. Beijos. Maravilha pra vocês. Tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal.